Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você, para que nós possamos meditar juntos na palavra de Deus. Amém? E o nosso tema, qual nós vamos meditar hoje, é a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, onde Jesus Cristo simplesmente ele mostra ao que é semelhante o reino dos céus, né? O reino de Deus. E aqui nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o reino de Deus, sobre a vinda de Cristo, né? E essa passagem das 10 virgens, né? Essa parábola das 10 virgens, ela traz uma série de ensinamentos para nós, inclusive como que era feito, né? Qual era a tradição de um casamento judeu, né? Com as tradições judaicas. E dentro dessa parábola, dentro desse contexto, Jesus, ele nos ensina, queridos, como que vai se dar a vinda de Cristo, como que nós cristãos devemos viver, né? Então eu quero convidar você, primeiramente, se você tiver com a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do verso do 1 ao 13, é onde se passa essa parábola das 10 virgens, e claro que eu vou convidar você a sempre fazer aquilo que eu sempre peço em todos os devocionais, que é curtir, comentar e compartilhar, ok? Por que, pastor, que o senhor sempre pede? Porque, queridos, é a forma de nós rompermos, né, o algoritmo do YouTube. Então, de uma forma gratuita, basta você deixar um joinha. Tá? Deixa um joinha pra gente aí, deixa um like, nos ajuda muito, tá bom? E para você ter uma ideia, média de 20 a 25% das pessoas que nos assistem diariamente não são inscritas no canal, nos assistem todos os dias e não se inscrevem no canal. Eu peço a você, irmãos, por favor, dá uma olhadinha, vê se você é inscrito ou não, se inscreve em nosso canal. Tá bom? Se inscreve em nosso canal, você é muito bem-vindo, você é querido aqui, tá bom? Nós queremos que você participe do nosso canal aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 25, verso do 1 ao 13, diz assim para nós, ó. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Os insensatos pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, sai ao encontro dele. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Vocês viram só, queridos? Essa passagem dessa parábola que Jesus conta, ela simplesmente vai trazer para nós um entendimento claro de quando Jesus voltará. Ou seja, o tempo em que Jesus está para voltar. Nós olhamos a Bíblia e nós vemos que praticamente todas as profecias estão se cumprindo. Falta muito poucas para se cumprir. Ou seja,
A volta de Cristo está muito próxima. Está muito próxima a volta de Cristo. Sendo assim, Cristo ele representa aqui o noivo que está chegando. E quando o noivo chega, como que nós vamos ser encontrados? Será que nós vamos ser encontrados como as virgens sensatas ou as insensatas? As insensatas, elas se referem aos cristãos que vivem de maneira aleatória, de maneira irresponsável, né? Por exemplo, o óleo que se coloca nessas lamparinas, né? Elas podem representar o Espírito Santo. Ela representa o Espírito Santo, até porque o Espírito Santo, das características, ou uma das alusões que se faz ao Espírito Santo é o óleo, né? O óleo que se coloca na lamparina. Ou seja, o que a Bíblia pode também estar dizendo aqui, trazendo orientação para nós? Que nós devemos sempre estar cheios do Espírito Santo para que nós possamos estar sempre alertas e preparados para a volta de Cristo. O Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, isso faz com que nós não venhamos ter uma dormência espiritual, um cansaço espiritual, ou que nós venhamos viver de maneira irresponsável ou insensato, mas vivemos de maneira sempre preparados para a volta de Cristo. E isso é algo que nós devemos sempre pensar, queridos. Nós estamos vivendo um tempo onde o cristianismo ele está sendo muitas vezes flexível, né? Eles estão flexibilizando o cristianismo, né? E na verdade o cristianismo ele nunca mudou, nunca se criou uma palavra, Deus nunca deu uma palavra que flexibilizasse a palavra dele. O que ele escreveu está escrito e ponto final. E a Bíblia é clara para nós que se nós não estivermos preparados, nós não iremos entrar. Veja, esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver que as insensatas, elas não estavam preparadas com as suas lamparinas acesas. Ou seja, elas tiveram que comprar mais óleo para poder voltar. E quando elas voltaram, o noivo com as outras sensatas já tinham entrado. Bateram na porta e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E o que o noivo disse? Em verdade lhes digo que não os conheço. Jesus trouxe aqui uma palavra muito poderosa para que nós também possamos meditar. Por quê? Porque muitos, depois que Cristo voltar, vão chorar ardentemente. A Bíblia fala até sobre choro e ranger de dentes. Aonde vão dizer: Senhor, Senhor, e Jesus vai responder: eu não os conheço. Quando eu vou para a Bíblia, queridos, no livro, por exemplo, de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, quando eu estava preparando essa mensagem, meditando nela, me veio logo à mente essa palavra de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, aonde, olha só o que ela diz: fora ficam os cães, que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Ou seja, fora do reino dos céus. Esses vão ficar fora, aqueles que viveram as suas vidas de maneira insensata e muitas vezes até conhecendo a palavra de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas que estão tendo aquela ilusão de que simplesmente Deus vai perdoar, então comete um pecado aqui, outro comete outro pecado ali, continua na igreja, não, eu cometo um pecado ali, outro pecado aqui, mas eu estou na igreja, eu não me afastei de Deus. E isso é uma ilusão muito grande. Por quê? Porque esse é o desviado dentro da própria igreja. Esse é o desviado dentro da própria igreja. Você ser sensato é você ter se arrependido de todos os seus pecados, confessado os seus pecados, vivendo em santidade com Deus e aguardando a volta de Cristo. O noivo, aguardando o noivo.
Você deve ser, eu e você devemos ser como as 5 virgens prudentes, que estavam com as suas lamparinas cheias e com óleo, para poder esperar a volta de Cristo. Mas nós sabemos que a humanidade tem vivido como insensatos. Aqueles que muitas vezes ainda se dizem pseudo-cristãos vivem muitas vezes de maneira irresponsável e insensatos. Sabem do Espírito Santo, sabem da volta de Cristo, sabem que os tempos estão para terminar, mas vivem de maneira irresponsável. Então essa palavra, a parábola das 10 virgens, é um alerta que Jesus nos dá em forma de parábola para que nós possamos deixar de viver de maneira insensata e passarmos a viver como as virgens sensatas que estão cheias do óleo, cheias do Espírito Santo, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amado Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai, junto com esse devocional, junto com os meus irmãos, nesse devocional, apresentar ao Senhor a vida desse irmão e dessa irmã. Onde, Pai querido, através dessa parábola que o Senhor Jesus nos ensinou, nós possamos vir a viver como as virgens sensatas, com as nossas lamparinas cheias do Espírito Santo, de amor, de temor e esperando a volta do nosso Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, dê ao nosso irmão e à nossa irmã um dia abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. E tudo seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.